Hoje nós temos entrevistados, ou melhor, uma entrevistada aqui no Rede Notícias, Luísa Rampelotti. Isso mesmo, Cadu. A gente está aqui com a capitã Tamires Silva Pereira, do Corpo de Bombeiros. Ela que está sendo a porta-voz do Corpo de Bombeiros agora durante a Operação Verão. Né, capitã, obrigada, viu, pelo teu pronto atendimento, pela tua atenção, disponibilidade. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia, obrigada, uma satisfação estar aqui. Obrigada. Então a gente vai conversar, né, Mauro, Cadu, capitã, a gente vai conversar sobre esse último final de semana. Final de semana típico, como a gente estava conversando antes, né, de entrar no ar, muitos casos. Eu queria que você fizesse, então, um balanço, um resumo aí de como que foi esse final de semana aqui no litoral do Paraná, antes mesmo do início da Operação Verão. Esse final de semana foi um final de semana trágico, né? Nós tivemos 4 óbitos na Operação Verão. Na pré-temporada, a temporada oficialmente abre só dia 21 de dezembro. Então, o Corpo de Bombeiros sempre monta os postos de guarda-vida com uma semana de antecedência. E nós tivemos 4 óbitos, situações trágicas, né? Começou já no sábado, nós tivemos um rapaz pegando caranguejo junto com a família, aqui no Mangue, em Paranaguá. Acabou afundando e a gente foi acionado para poder dar o atendimento. O Corpo de Bombeiros conseguiu responder prontamente. Nós nos deslocamos com a aeronave, ambulância, pessoal de busca e salvamento. Quando chegamos ao local, a vítima já havia sido retirada por familiares e mesmo com todas as manobras de reanimação cardíaca, infelizmente a criança, né, um adolescente, não sobreviveu. Olha, a gente acompanhou com muita tristeza, né, Luísa, todos esses acontecimentos e ficamos perplexos, surpresos com os números que são gritantes, né? A quantidade de ocorrências envolvendo afogamentos nesse final de semana é surpreendente e muito trágico. A gente pode trazer aí alguma informação que seja um parâmetro, algo que a gente possa trazer de que, ó, a gente está errando nisso aqui, é por causa disso. É claro que são acidentes, mas talvez a gente possa estar falhando, talvez a própria pessoa se arrisque demais, o horário que acontece, o perfil dos afogados. Há muitos anos o Corpo de Bombeiros faz o controle estatístico do afogamento, né? Tanto do padrão da vítima quanto do padrão do afogamento em si. E o que a gente tem levantado, assim, infelizmente, as vítimas de afogamento são, em sua grande maioria, do sexo masculino. Elas são adolescentes ou jovens adultos, então uma faixa etária ainda muito baixa. Normalmente estão há pouco tempo no litoral. Então, está no primeiro, no segundo dia, está no máximo na primeira semana no litoral paranaense. Ela normalmente está acompanhada de amigos ou familiares. Então, o comportamento do ser humano em grupo acaba colocando ele em risco, né? Há uma tendência dele se sentir mais seguro, achar que pode um pouquinho mais. E é sempre ou fora do horário do atendimento dos postos de guarda-vida ou fora da área protegida. Então, o que eu tenho identificado, que a gente pode, o Corpo de Bombeiros, né, tem traçado esse padrão, a gente pode evitar esses afogamentos. A partir do momento que o banhista ele consegue obedecer os horários de funcionamento do posto de guarda-vidas, que se a gente prestar atenção, é quase durante todo o horário de sol. Então, do amanhecer ao pôr do sol, o Corpo de Bombeiros está na praia para poder oferecer segurança. Nós estamos distribuídos esse ano em 100 postos de guarda-vidas em todo o litoral do estado. Então, muito próximo da onde está o afogado, tem um posto de guarda-vida, com guarda-vidas treinados oferecendo atendimento. Infelizmente, as pessoas ainda optam por procurar o local não protegido ou irem fora do horário. Esses dados, Cadu e Luísa, que a capitã acabou de passar, eu me lembro bem, na época, né, o capitão Emanuel, ele fez um levantamento muito detalhado dessas mortes que aconteciam na pré-temporada e depois também durante a temporada de verão. Capitã Tamires, o que chama a atenção desse final de semana foram as situações da Praia Mansa em Caiobá. O primeiro afogamento de um nativo, de um morador de Matinhos, novo, 24 anos, nesse caso, o que o Cadu citou, um afogamento no período noturno, em que o banho de mar não é recomendado, mas tivemos já no domingo, no período da tarde, um outro rapaz também com a mesma idade que morreu praticamente na mesma região. Alguma alteração ali em corrente, na força do mar naquela região ou de fato foram fatalidades? Na primeira ocorrência, a ocorrência que ocorreu no período da noite, nós tivemos, como você bem falou, um nativo, uma pessoa acostumada, morava na região, que entrou com um amigo para nadar.
Então, assim, em tese, tinha conhecimento da região, tinha capacidade de fazer a natação, foram fazer uma travessia que ocorria rotineiramente entre eles, e quando o amigo saiu, ele percebeu, ficou aguardando e percebeu que não havia movimento na água. E foi quando chamou o Corpo de Bombeiros pedindo apoio, porque ele havia afundado. A gente fez busca, né? Foi encontrada a vítima, feito todo o procedimento, infelizmente sem reversão. E durante o dia, o mesmo padrão. Morador da região metropolitana de Curitiba, munícipe de Campo Largo, ele tinha acabado de chegar no litoral, estava com um amigo, entrou na região ali do pier, do deck ali da Praia Mansa, é bem afastado do posto de guarda-vidas. Então, assim, apesar de a gente ter um posto ali na Praia Mansa, eles estavam fora da área protegida, né? Então, assim, é longe. E eles tinham acabado de entrar na água. Quando eles foram... Quando o amigo se deu conta, ele já estava sem o companheiro ali, né? Então, o que a gente nota? A pessoa, às vezes, superestima a capacidade de natação dela. É praia mansa, não tem rebentação, não tem... aparentemente, para quem não conhece, sem grandes perigos. Mas aonde a gente tem qualquer obstáculo, seja natural ou artificial, colocado pelo homem, a gente tem correntes de retorno próximo a essas pedras, né? E as pessoas podem... Ali a gente não tem como averiguar a situação, porque quando veio a informação ele já estava submerso, nem o próprio amigo não verificou essa situação. E um detalhe, capitã, não lhe interrompendo, o Corpo de Bombeiros foi acionado tempo depois, tanto na ocorrência da noite quanto na ocorrência do domingo à tarde, porque o amigo ainda tentou, né? Acredito que na movimentação ali de banhistas, ele tentou encontrar o amigo no meio da turma. Ele não encontrou, ficou procurando, e depois de um tempo que ele acionou a guarnição que estava ali no posto, né? Isso mesmo. Então, assim, ninguém viu essa vítima afundar, nem o próprio amigo que estava lá. O amigo ficou procurando ele até notar que falou, aconteceu alguma coisa errada. E ele nem confirmou para a equipe, para a guarnição, que havia um afogamento. Ele falou, eu entrei no mar com meu amigo e não estou encontrando ele. E aí, o pessoal foi acionado, chamou o apoio do pessoal que estava aquartelado, que a gente deslocou em mais gente para fazer a busca, e ele foi encontrado. Então, assim, situações atípicas, né? Fora da área protegida por guarda-vida, eu acho que isso é muito importante da gente frisar, porque a gente poderia ter evitado todos esses tipos de acidentes se as pessoas tivessem se condicionado a deslocar 200, 300 metros para estar na frente do posto de guarda-vida. Nós estamos ampliando ano após ano, aumentando o número de postos de guarda-vidas, mas a gente não tem como cobrir toda a faixa litorânea, é muito extensa, são vários pontos que, a exemplo do Mangue, sequer são acompanhadas por guarda-vidas, porque não é local próprio para banho, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar a conscientização da população, evitar uma tragédia, final do ano, família reunida, tá aqui na praia para poder comemorar, né, o final do ano, e a gente ocorre uma tragédia dessa que acaba comprometendo o final do ano da família inteira. Capitã, anteriormente a gente estava comentando, né? Você falou, repetiu, que já é uma pré-temporada atípica. A gente consegue ter essa comparação entre os outros anos e esse ano. A gente já começa, assim, com dados muito superiores em relação à última temporada, por exemplo? A gente tem feito levantamentos dos últimos anos, das últimas temporadas de forma geral. Nós tivemos uma baixa significativa naquele período de pandemia, porque a população não estava vindo para o litoral, o pessoal estava tendo afastamento, proibição de usufruir da praia, então a gente tem uma diminuição estatística relacionada diretamente à pandemia. E, posteriormente, ao problema que nós tivemos na BR-277, que limitou a descida dos banhistas para a praia. Desde que as atividades retomaram normalmente na temporada passada e nesta, durante todo o ano nós tivemos números alarmantes a respeito do aumento estatístico de afogamento. Tá? Eu estou achando, eu estava até conversando com um amigo de Guaratuba, o Yuri, eu acho que nessa pré-temporada a gente já chegou em 9 ou 10 mortes por afogamento, que foi aquela semana passada que a gente teve muitos afogamentos aqui, e essa de agora com 4 mortes, né, capitã? Tá nessa faixa aí, né? Tá, a gente faz uma contabilidade um pouco separada, né? Mas assim, nós tivemos 7 afogamentos de grau 6, que é quando a gente chega, acha a vítima em tempo, que poderia ainda fazer uma reversão da parada cardíaca, né? E 5 fora
de condição de reanimação. E fora a busca de cadáveres, né? Às vezes, quando chega pra gente, já está há muito tempo na água e a gente já não consegue fazer qualquer tipo de coisa. É literalmente achar e encontrar o corpo. Mas isso conta também na estatística? Conta como óbito já, né? Por afogamento. Por afogamento. Alguns óbitos, dependendo da condição do corpo, a gente não consegue confirmar que foi por afogamento. Às vezes pode ser uma situação secundária, né? E o corpo acabou parando na água. Que é o que nós temos agora, né? Um trabalho de busca e resgate. Ainda é assim que a corporação trata do menino de 16 anos que desapareceu ontem ali na região do Sesc Caiobá, que foi levado pela correnteza, né? Isso, outra fatalidade, né? Infelizmente, um menino, um adolescente de 16 anos, junto com a família, estava há 2 dias no litoral paranaense, estava se banhando e entrou numa corrente de retorno. Região não protegida por guarda-vidas. Os guarda-vidas chegaram a visualizar ele de longe, que ele estava indo para a corrente de retorno, fizeram o deslocamento, saíram correndo para poder dar o atendimento, mas quando chegaram na reta, o menino já tinha afundado. Então foi acionado de pronto as equipes extra, né, a força-tarefa, que ficam no quartel para poder dar mais bombeiros no local da ocorrência, e foram um longo período de busca, mais de 23 bombeiros envolvidos diretamente ali na ocorrência, guarda-vidas civis também, que estavam no período de folga, estiveram presentes para poder ajudar nessa ocorrência, moto aquática, aeronave, foi feito todos os procedimentos possíveis e, infelizmente, não foi encontrado esse corpo ainda. Capitã, eu não sei se é uma pergunta ou mais um comentário. Como a gente já tem traçado esse perfil de quem geralmente se afoga, quem mais é acometido a esse tipo de ocorrência, talvez a melhor forma seja uma campanha antecipada de conscientização. É óbvio que quando a gente está falando de uma temporada é muito mais difícil caçar esse cara na beira da praia. Mas nós temos um afunilamento muito importante, que é a praça de pedágios. Seria aí uma sugestão, na descida da praça de pedágios, o governo do estado tem uma campanha com dados como esse que você apresentou pra gente. Outdoors. Outdoors. Na praia. Números alarmantes realmente, né? Eu acho que tem que ter outdoor na beira da praia. Infelizmente, né? Tem que ter outdoor na beira da praia, tem que ter na estrada. Eu acho que todo mundo tem que se envolver nessa campanha, porque só a frase criada semana passada pelo Corpo de Bombeiros, né? Sabe a frase, né, capitã? Água no umbigo, sinal de perigo. Foi criada semana passada essa frase. As pessoas não estão entendendo, né? Mas eu acho que o mais importante, Mauro, desnudar esse perfil de quem realmente se afoga. Então eu acho que essa campanha ela tem que ser realmente voltada para jovens de 16 a 30 anos, que são os mais propensos. E assim, você passa por esse funil na praça de pedágios. Então, do mesmo jeito que todo mundo para pagar o seu pedágio, poderia estar recebendo agora uma cartilha, um informativo. Publicitária, né, Cadu? Sim, dizendo, atenção, você sabia que 80% dos que morrem no mar tem essa idade, é homem. Então tome cuidado, não vá beber e entrar. É óbvio que talvez a gente esteja aqui repetindo obviedades, infelizmente. Mas é assim que funciona, ainda mais quando a gente tem um comportamento de massa, comportamento de grupo, que é o que acontece. O homem, ele tem por natureza essa imbecilidade nessa idade, e nós somos até hoje, mas já fomos também um dia, de querer provar que pode mais, de que é o mais valente, de que realmente consegue impressionar devido a um ato de bravura, e isso é muito marcado nessa idade. Então, talvez uma campanha, não só para eles, mas principalmente a este perfil, seja o início de um trabalho que a gente não precise mobilizar um aparato militar tão grande na hora do salvamento. Eu sei que aqui comentar isso é igual comentar de jogo que já terminou, né? A gente já perdeu essas vidas, as famílias estão com seus corações despedaçados, mas a gente tem esperança de que algum movimento comece a ser feito para diminuir essa estatística. Esse ano foi muito interessante, Mauro, falar sobre os outdoors. Nós vamos implementar outdoors nos municípios litorâneos com as informações básicas de atendimento, horário de funcionamento do posto de guarda-vidas, e a questão do pessoal procurar o posto de guarda-vida, que eu acho que é a parte que a gente mais tem que reforçar. Nós estamos colocando os bombeiros à disposição, 100 postos, a gente nunca teve um número tão alto. A gente está atendendo o município de Morretes, patrulhamento em Antonina, Ilha do Mel, aumentamos mais um posto esse ano. Aumentamos postos em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Então,
a gente vai colocar esses outdoors para poder reforçar com esse público-alvo, que, como vocês disseram, né, há um padrão já pré-definido. É masculino, é um jovem, é um adolescente ou um jovem adulto, e ele é morador da região metropolitana. É essa a média estatística. Nós precisamos conscientizar. O Corpo de Bombeiros trabalha muito com prevenção. A gente lança diariamente nas redes sociais, né, que hoje repercute em grande esfera. A gente consegue alcançar todo tipo de público, né? Grande escala, alcançar todo tipo de público, e ainda assim a gente não consegue ter essa conscientização. Então a gente está trabalhando agora, principalmente com as crianças, para poder tentar trabalhar aquela conscientização desde o período da infância. A gente está trabalhando com o projeto Piscina Mais Segura, que a gente está trabalhando nos municípios litorâneos. Que já tivemos uma morte aqui de um menino de 3 anos em Ipanema, em piscina. Sim. Já na pré-temporada também, de uma família que chegou aqui para aproveitar dias na praia. O tempo não estava bom, o menino caiu na piscina e morreu afogado. Essa conscientização, né? A gente começa com a piscina, que é o perigo que está dentro das casas, e trazer isso para a criança, para que ela cresça com esse conhecimento, que ela pode evitar esse afogamento. Vai ser um multiplicador desse conhecimento, né? Às vezes é a criança que vai impedir o pai de 30, 35 anos de entrar no mar. Pai, mas você acabou de comer, acabou de beber, não faça isso. A conscientização dos cintos de segurança, né? A gente só conseguiu mudar essa realidade quando a gente educou as crianças. Então o Corpo de Bombeiros está trabalhando nessa esfera também. E a gente precisa, assim, da consciência da população. A gente está avisando, olha, é esse o perfil, é esse o padrão, nós estamos disponibilizando segurança para os senhores, então, assim, façam a sua parte. Não façam ingestão de álcool antes de entrar no mar, não façam refeição e imediatamente entrem no mar. Os casos de congestão, eles são rotineiros. A congestão, ela não dá sinais. Então, a pessoa, ela fez a refeição, ela entrou na água, ela não vai... eu vou sentir se eu passar mal. Não, você não vai sentir. O seu corpo, ele começa a desfalecer. Então, você não percebe que você está passando mal e, de repente, você afunda em local raso, sem correnteza, sem nada. Então, assim, a gente pode evitar esse padrão. A congestão o teu corpo para de responder, simplesmente isso. Isso. Você fez a alimentação, a parte mais importante do teu corpo naquele momento é a digestão. Então, o oxigênio é mandado para lá, o funcionamento do teu corpo está em atenção ao seu intestino, ao seu estômago. E aí, quando você percebe que você tem um choque térmico ali, tá tudo quentinho, de repente você entra numa água gelada, você começa a se movimentar mais do que o comum, o corpo te apaga, ele te desliga para ele concentrar a energia dele na digestão. Então, a pessoa que tem digestão, ela não percebe que ela está passando mal. Então, não é um desconforto que eu percebo que alguma coisa está acontecendo errado e vou sair da água. Não, o teu corpo simplesmente te desliga e aí você desmaia dentro da água sem se debater, sem dar qualquer sinal. Então, a vítima de congestão, ela não dá sinal de que ela está se afogando. Ela simplesmente afunda. Mas aí você pensa assim, quando eu almoço me dá sono. Sim, é o ácido lático, é a digestão roubando parte da sua energia para poder realizar esse processo. É o protocolo do corpo. Do corpo, né? Verdade. Isso acontece todos os dias, a cada refeição, né? O corpo, ele vai diminuir aquele rendimento físico para poder lhe dar atenção à digestão. E quando isso acontece na água, a gente vai ter a pressão da água que vai estar apertando os nossos órgãos, a gente vai ter a mudança de temperatura, tudo isso é uma sobrecarga. Então, fala para o corpo, olha, alerta que tem coisa errada acontecendo. Então, vamos desligar aqui a máquina para poder a gente dar atenção à digestão, daqui a pouco a gente liga. Só que aí, quando liga de volta, está embaixo da água. Naquele ambiente, você já afundou. Já afundou. Capitã, eu tenho 2 perguntas aqui, vou fazer de uma única vez, mas que são perguntas importantes. O horário de atendimento dos postos de guarda-vidas e a não recomendação para o banho noturno. Inclusive, muitas pessoas perguntam, mas por que as buscas são suspensas no início da noite? É para não ter mais vítimas de afogamento, no caso, as guarnições do Corpo de Bombeiros. E também, capitã, um detalhe interessante e talvez importante, ligar o 193 imediatamente e acionar o Corpo de Bombeiros. Não é ser um salva-vida daquele momento, não é filmar, não é perguntar, não é ali tentar resolver o problema no meio da água. É ligar imediatamente para o 193. Isso. O horário de funcionamento dos postos de guarda-vida é das 8 da manhã às 19 horas, tá? Todos os dias. A gente sempre orienta, liga o 193, apesar de ser um momento de desespero, a gente precisa que a pessoa mantenha certa concentração ali para passar informações certeiras, ponto de referência, principalmente se tratando do litoral.
Não tem como a pessoa passar o endereço, uma rua pra gente, né? Então a gente precisa, assim, de calma para poder passar essas informações e a gente conseguir deslocar a guarnição com maior agilidade num ponto certeiro, né? E no afogamento foi como você disse, Mauro, a gente não pode superestimar essa capacidade de natação. Tá alguém se afogando, eu vou lá entrar e tirar. O Corpo de Bombeiros, para fazer esse salvamento, utiliza-se de equipamentos. A gente utiliza flutuadores, a gente utiliza nadadeiras para poder fazer o deslocamento. Nós temos técnicas, treinamos durante todo o ano. Temos que ter condicionamento físico para fazer isso. E às vezes o banhista acha que eu sei nadar na piscina, que é outra condição. No rio, perto da minha casa, no raso. E aí eu dou conta de mim, eu acho que eu vou dar conta de outra pessoa, né? Então o importante seria, liga direto ao 93, pede acionamento do Corpo de Bombeiros, dá um material flutuante, oferece ali uma boia, uma garrafa PET vazia, fechada. Ela gera uma flutuação, pelo menos para a pessoa conseguir permanecer na superfície. Então, existem técnicas que a gente pode oferecer de apoio à vítima de afogamento sem se colocar em risco. A gente sempre fala aqui, Mauro Júnior, Luísa, sobre a importância dos guardas civis, né, aos bombeiros civis. Falamos isso, né, Cadu? Falamos tanto. E tem um aluno teu aqui, ele falou que é surfista, o Rodrigo Polaco, de Praia de Leste. Pensei que era meu aluno. Não, aluno da capitã. Sou surfista há mais de 35 anos e fiz o curso de surf salva, que é muito importante. Eu já salvei 6 pessoas no começo do ano e sou muito grato ao Corpo de Bombeiros pelo curso. Foi maravilhoso para eu poder dar esses primeiros atendimentos. Mande um abraço à capitã do Polaco, aqui de Praia de Leste. E não só, né, capitão, emendando a pergunta do Cadu, esse surf salva na Ilha do Mel, Cadu, é impressionante o que ele ajuda. Para cá também, para os balneários, mas na Ilha do Mel, o pessoal do surf salva é fundamental. É muito gratificante receber uma mensagem dessa, principalmente porque assim, a gente está vendo que a gente está multiplicando, né? Multiplicando conhecimento sobre o afogamento, multiplicando as técnicas de salvamento. E é esse o objetivo, a gente conscientizar a população. Todo ano o Corpo de Bombeiros oferece o Surf Salva, as inscrições são gratuitas, o curso é gratuito. A gente vai passar para o pessoal que é nativo, que está sempre na praia, quais são as técnicas, os cuidados, né? Essas pessoas colaboram infinitamente. Quantas vítimas são salvas e a gente não entra para estatísticas, né? Infelizmente a gente não tem como saber. Os pescadores, os nativos, os surfistas tiram essas pessoas da água e a gente nem fica sabendo. Então, essa campanha de conscientização, tanto das crianças quanto dos surfistas, é fundamental para que a gente tenha conhecimento da população sobre o risco do afogamento. Quero agradecer a presença da capitã Tamires Silva Pereira, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, a gente deixa o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite. É importante a gente passar isso para a população, para que fiquem atentos, né, ao horário de funcionamento do posto de guarda-vida. Vou reforçar, das 8 da manhã às 19 horas da noite. Reforçar também que a gente tem aquele jargão, água no umbigo é sinal de perigo, é real, né? Então a gente tem que tomar cuidado, o mar não se comporta como a piscina, existem várias condições que mudam muito rápido e a gente não tem como se precaver. E sempre procure um posto de guarda-vidas. Esse é o segredo. A segurança está lá, procure o posto de guarda-vidas. Rede Notícias. A notícia como ela é.